Nesta manhã é Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Eu acho que nós não vamos poder projetar, né, Natan? Natan, vamos poder projetar? Vai. Então, Gálatas 2, 19 e 20 diz, vamos colocar em pé, aqueles que puderem, em reverência à palavra de Deus, vamos ler esse texto. Gálatas 2, 19 e 20 diz, porque pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Versículo 20 diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Vamos ler o versículo 20 novamente, todos juntos? Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Oremos. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa nesta manhã. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui com segurança. Obrigado porque o Senhor nos deu uma noite tranquila. Obrigado porque o Senhor tem nos dado, ó Deus, grandes e maravilhosas bênçãos para vivermos nesse mundo. Te damos graças também, ó Deus, por essa igreja e por todas as igrejas que são reunidas nesta manhã, podendo ensinar a Tua palavra, entoar hinos, ó Deus, reunir em comunhão os crentes e alimentá-los com a santa palavra do Senhor. Te damos graças e pedimos que o Senhor esteja guardando nossos pastores, nossos líderes, missionários, todos os projetos que temos apoiado, ó Deus, nessa manhã, e todos aqueles, ó Deus, que temos lembrado nessas semanas, projetos esses, ó Deus, fundamentais para que o Evangelho possa progredir e alcançar vidas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Te damos graças, ó Deus, por tudo que tem sido feito aqui nesta igreja, em prol das famílias, em prol dos jovens, em prol dos adolescentes, das crianças, e, ó Deus, temos visto grandes e maravilhosas coisas que o Senhor tem operado no nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, por todas essas bênçãos derramadas sobre o Teu povo, e nesta manhã, ó Deus, estamos aqui para realmente render honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Deus, também abençoa, Pai, nesse momento, que o Senhor estamos lembrando aqui de todos os pedidos de oração dessa semana, pedidos esses que dizem respeito a pessoas que estão enfermas, pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão em viagem, pessoas que estão em tratamento, ó Deus, de saúde. O Senhor esteja, ó Pai, através da Tua mão poderosa, derramando as ricas bênçãos sobre cada pessoa que foi lembrada, aqueles que não puderam estar aqui nesta manhã. O Senhor sabe bem os motivos e peço que o Senhor esteja guardando e protegendo cada um deles. Abençoa, Deus, a obra do Jardim do Cerrado, o trabalho ali, ó Deus, de evangelismo do Ministério Tribos de Israel, e obrigado pelas almas que têm, ó Deus, sido confrontadas com a Tua palavra e tem, ó Deus, aos pés de Jesus Cristo, derramado a necessidade, ó Deus, pela salvação. Obrigado por almas que têm se encontrado com a salvação ali naquele lugar. Abençoa aquele povo, abençoa aquela igreja, aquela liderança. Também em Cambé, pedimos que o Senhor esteja abençoando tudo que está acontecendo ali, ó Deus. Abençoa aquele grupo, aquela liderança, abençoa o pastor Maurício, a irmã Litiane, a gestação dela também, e todos, ó Deus, os projetos e objetivos que hão de ser feitos ali naquele lugar, para o benefício da Tua obra. Abençoa, Pai, a viagem do pastor Rômulo, dona Raquel, do pastor Bruno e da irmã Roxane. Abençoa o pastor Fabiano, abençoa também o pastor Carlos, que está em viagem, o pastor Michael também, que está em viagem. O Senhor esteja guardando os Teus servos, protegendo a irmã Betânia também. O Senhor esteja guardando a Tua serva. Obrigado, ó Deus, por tudo que já ouvimos aqui até agora, e abençoa o estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. E qual é a vida que vale a pena? Qual é a convicção de vida que há valor agregado? Para nós hoje, como crentes, muito pode ser dito de conquistas, muito pode ser dito de desejos e objetivos para uma vida que vai ser vivida nesse mundo, mas uma coisa que chama a nossa atenção, depois do extenso discurso de Cristo, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, é que Jesus está exemplificando um tipo de conduta ou um tipo de vida que vale a pena.
Agora, para você e para mim, nesta manhã, que tipo de vida vale a pena? Qual é a convicção que eu e você devemos ter para entender que tipo de vida Deus quer para nós? E que tipo de vida você quer? Há uma diferença muito grande, irmãos. E aqui no capítulo 2 de Gálatas, Paulo está falando a uma igreja que estava correndo o risco de ser contaminada, ou estava, sendo contaminada pelo desânimo, sendo contaminada por filosofias e também ideologias que estavam desviando aqueles homens e mulheres da fé cristã. Mas naquele momento Paulo então chama a atenção daquelas pessoas e diz: olha, eu estou crucificado com Cristo, e eu não tenho mais vida. A vida que eu tenho agora, ela pertence a Cristo, ela não é mais minha. Eu vivo pela fé de quem morreu por mim. Veja, irmãos, o paradoxo que ele faz aqui. Eu vivo uma vida porque ele morreu por mim. Eu vivo uma vida porque houve morte por mim. E da mesma forma eu pergunto para você nessa manhã: você compreende o que significa o que Cristo fez na cruz do Calvário? Foi uma morte para que eu e você tivéssemos a oportunidade de viver uma grande vida. Amém, irmãos? Uma grande vida. E aqui ele está falando: eu não posso mais viver essa vida na carne como eu vivia antes. E nós vamos ver um texto de Filipenses capítulo 3, daqui a pouquinho, onde Paulo exclama essa qualidade que ele tinha antes, ou todas as qualidades que ele tinha como fariseu. E ele diz: olha, aquilo tudo para mim não passava de lixo, não passava de algo sem valor algum, mas agora eu me alegro porque Cristo morreu por mim e eu posso viver a vida que Ele me ofereceu. Como um cristão então pode ter uma vida que valha a pena viver, irmãos? E eu digo a você que hoje, cada vez mais, está difícil ter essa convicção. Muitos são os nossos desejos, muitos são as nossas concepções, ou muitas são as nossas concepções sobre o que fazer nessa vida. Certa vez um jovem me disse: não posso desperdiçar a minha vida desse jeito. E eu estava perguntando para ele: o que você quer para o seu futuro? Olha, eu quero casar, eu quero encontrar uma boa moça, eu quero ter uma vida econômica estabilizada. Isso é o que todos querem, não é? E não é errado isso, não está errado isso. Mas aonde ele coloca Deus? Em que lugar Deus está nas linhas do seu projeto, ou nas páginas do seu projeto de vida? Irmãos, aí está a grande diferença. Nós podemos viver uma vida inteira, uma vida recheada, completa, uma vida calibrada de muitas emoções, de muitas alegrias, mas se tudo isso ficar nesse mundo, irmãos, nada valeu a pena por causa do sacrifício de Cristo, para que eu e você tivéssemos uma vida que vale a pena. Nada disso vai valer a pena, nada disso se completará como aquilo que Deus quer. Essas semanas, há um tempo atrás, eu fiz uma lista de alguns livros que eu quero comprar. E um desses livros que eu quero comprar, no site da Amazon tem esses livros, Ontem eu estava explorando um outro site de livros de autores da editora Fiel, e me chamou muita atenção um tema, um título, que é uma coletânea de alguns autores, de alguns pregadores do passado, que falam justamente sobre esse tema. Quão terrível será chegar ao fim da vida e descobrir que você tomou o caminho errado. Já parou para pensar nisso? Que terrível será chegar ao fim da vida e descobrir que todas as decisões que você tomou foram decisões erradas. Irmão André, mas eu estou na igreja todos os domingos, eu venho ao culto de jovens todos os sábados à noite, eu estou no culto de oração todo domingo às 6h15, nas quartas-feiras eu não deixo de faltar. Não é isso que eu estou dizendo.
Estou dizendo que há um risco muito grande de chegarmos em um momento da nossa vida e olharmos para trás e nos arrependermos do que nós não fizemos para Cristo. E nessa manhã, irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção, que tipo de vida vale a pena viver? E o segundo exemplo do apóstolo Paulo, e eu quero que você abra lá em Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, o cristão não vai perder a sua salvação, correto? O crente não perde a sua salvação, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você pode desperdiçar todo o tempo que você viveu, se você não colocar a sua salvação em prática, ou não praticar tudo aquilo que a vida que Cristo lhe deu era para ser vivida. Ou seja, faça a diferença de alguma forma, porque você ganhou a eternidade. Faça a diferença. Um filósofo certa vez disse, e já foi dito por ele, e com grande razão, essa frase que eu vou dizer a você: é tolo o homem cujos planos terminam com o tempo. É tolo todo homem cujos planos terminam com o tempo. E Filipenses 3, pode projetar? Ô, Natan, Filipenses 3, versículo 4 ao versículo 15a. Filipenses 3, deixa eu abrir minha Bíblia aqui que eu também vou acompanhá-la. Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao versículo 15a. E ele diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Agora ele vai começar a dizer o que era a vida dele, ou que valores tinha a vida do apóstolo Paulo. Ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a carne fui, diga alguém, fariseu, né? Ele era um homem conhecedor das doutrinas do judaísmo, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ele tinha um trabalho muito importante para ele, como fariseu, como um homem que era douto na doutrina judaica, perseguidor da igreja de Cristo, segundo o zelo da doutrina de Cristo, da doutrina judaica, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém podia chamar a minha atenção, ninguém podia dizer que eu estava errado, ninguém podia dizer que portas estavam fechadas para mim. Não, eu tinha total e completa liberdade para fazer o que quisesse. Estava ao meu alcance a vida que eu queria. Versículo 7, ele diz: mas, olha essa palavrinha que indica, agora olha o que eu quero te dizer, mas o que para mim era ganho, reputei-o, diga alguém, perda por Cristo. Irmãos, e muitos crentes estão vivendo assim hoje, mas ainda não perderam para Cristo. Irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Ele deixou tudo para trás, ele cortou todos os laços que o caracterizava com um homem velho, um homem de uma doutrina ultrapassada, um homem de uma filosofia maligna, e agora ele se coloca aos pés de Cristo. E ele diz: também reputei perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Foi dito aqui há uns domingos atrás, né? Que as pessoas como Paulo, literalmente, irmãos, se apaixonaram pela doutrina de Cristo. E aqui está a resposta: porque eu e você podemos nos apaixonar pela doutrina de Cristo? Porque é o conhecimento excelente do Filho de Deus. Amém, irmãos? Excelente é a palavra que eu quero deixar aqui nessa manhã. O conhecimento de Cristo Jesus é excelente. E o versículo continua dizendo: meu Senhor
Ele se entregou de corpo e alma. Ele entregou os seus projetos, ele entregou os seus objetivos, ele entregou a sua vida a Cristo, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, como algo que não tem valor, como algo que para mim é uma vergonha, para que possa ganhar a Cristo. Eu não posso carregar essa vida, irmão Ander, eu não posso mais carregar essa filosofia comigo. Eu preciso abandoná-la e cortar todos os laços que me ligavam a ela. E ele diz, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Não é a lei, não é o testemunho do judaísmo, não era tudo aquilo que eu fazia, mas agora é tudo aquilo que Cristo faz pela minha vida. E ele está dizendo no versículo 10, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a tua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Eu não sou nada, e Cristo fez tudo por mim. Eu não seria capaz de ressuscitar como ele ressuscitou, eu não seria capaz nem de morrer como ele morreu, quanto menos viver como ele viveu. Então eu preciso lutar, é isso que Paulo está dizendo, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado. Claro, ele ainda tinha muito o que fazer, ele ainda tinha muito o que escrever, ele ainda tinha muito o que viver. E ele vai dizer aqui, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Amém, irmãos? Por que eu e você podemos desejar uma vida que vale a pena? Porque Deus em Cristo tem uma soberana vocação para mim e para você. E na eternidade, irmãos, essa soberana vocação será lembrada como aquilo que nós fizemos para o benefício da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, dessa forma, eu quero falar nessa manhã, qual é o tipo de vida que vale a pena? Que tipo de vida eu e você estamos projetando para o futuro, nesta manhã? Para evitar a tragédia de uma vida desperdiçada e infrutífera, a Bíblia vai nos aconselhar a tomar algumas atitudes primordiais. E nessa manhã, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 35, e vamos ver o primeiro ponto. Considerar o custo de ser um discípulo de Cristo. Em primeiro lugar, considerar o custo de ser um discípulo de Cristo. Lucas 14, 25 a 35. Lucas 14, 25 a 35. Está lá na projeção. Lucas 14, 25 a 35. O preço do discipulado. Ele diz, ora, ia com ele grande multidão, e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele
com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem presta para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lança-o fora. E aqui, irmãos, ele está falando de uma vida infrutífera. Que peso tem ou que valor tem o discipulado para a sua vida? Que peso ou que garantia há em você escolher ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Pode ser que para o mundo nenhuma garantia, mas para Cristo muitas serão as garantias, porque estaremos fazendo tudo aquilo que Deus quer que eu e você façamos nesse mundo enquanto estamos aqui. E Cristo é muito enfático nesse ponto, e ele diz: olha, considere que há um custo, mas considere o benefício. Amém, irmão João? Considere o benefício. Trabalhar para Cristo é um privilégio, irmãos. Ontem estávamos no Jardim do Cerrado, né? Cadê o Rosberg aqui, meu companheiro de armas? O meu pajem de armas, né? O Rosberg é meu pajem de armas, né? Ele fica de olho em tudo, né? Eu estou evangelizando, ele está de olho, qualquer coisa pode acontecer, né? O meu guarda-costas está ali, firme, de pé. Mas ontem tivemos a grata satisfação, irmãos, de encontrar almas que se renderam aos pés de Cristo, de encontrar vidas que sim foram conscientes da decisão que tomaram, relacionando o fato de que viviam em pecado e que por causa do pecado morreriam eternamente e nunca teriam a oportunidade de viver a eternidade ao lado de Cristo. Irmãos, e que maravilhoso é ver que o ser humano pode ter essa convicção, mas para isso alguém teve que falar, alguém teve que evangelizar, alguém teve que sair do seu lugar, alguém teve que escolher ser um discípulo de Cristo. E nós nessa manhã, o que escolhemos em relação à vida que vamos viver? Muitas vezes seremos ridicularizados e teremos inimizades nesse mundo. Para tanto, pense que é fundamental começar a abandonar tudo para seguir a Jesus. Ontem eu estava brincando, né? Eu estava chegando de compras. Fomos fazer compras ontem. Cheguei, coisa de 10 minutos, troquei de roupa e corri aqui para a igreja para poder ir para o discipulado, para o evangelismo lá no Jardim do Cerrado. Irmãos, e que bênção que foi, porque as dificuldades somos nós quem colocamos, mas as oportunidades é Deus quem nos dá. Amém, irmãos? Deixe Deus usar você nas oportunidades que Ele tem para que você faça a diferença. Todos os cristãos são filhos, mas nem todos são discípulos de Cristo. E esses são os termos do discipulado, que também são mostrados em Mateus 10, 16 a 42. É um texto sinótico a esse texto de Lucas 14, 25 a 35. Ser discípulo significa abrir mão dos confortos e segurança que o mundo te oferece. Uma vida de constante autonegação. Eu poderia dizer: não, estou cansado, andei a manhã toda fazendo compras, mas simplesmente pedir a Deus: Deus me deu a oportunidade de encontrar vidas, e Deus nos deu vidas que ouviram o Evangelho e fizeram uma oração, recebendo Cristo como Salvador. Irmãos, muitas vezes isso não vai ser para você um momento de muita satisfação ter que sair da sua casa, mas eu te garanto uma coisa: o céu estava em festa naquele momento, e isso para mim e para o Rosberg foi muito mais valioso, assim como para todos os outros irmãos que também estavam pregando e levando almas para Cristo. Em segundo lugar, outra questão, outra atitude primordial que a Bíblia vai mostrar ao cristão, ou aconselhar ao cristão, é fazer uma entrega deliberada de sua vida a Ele. Faça uma entrega deliberada de sua vida a Ele. Abra comigo Romanos 12, 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Tem que ficar de olho no relógio, né? Vou fazer que nem uma vez nós estávamos pregando aqui numa quarta-feira. Nós tínhamos, era meia hora, eram 2 pregadores, cada um tinha 15 minutos. Aí o Reinaldo tinha uma placa, né?
10 minutos, 5 minutos, 0. E eu estou pregando, irmão João, estou pregando. E eu olho para o Reinaldo e nada de placa. Eu falo, mas não falta muito tempo para eu pregar. E estou pregando. De repente, quando eu olho para o Reinaldo, 0. Gente, que isso? Já acabou meu tempo, mas nem comecei. Né? Então tem que ficar de olho ali, senão daqui a pouco puxa a minha orelha. Vamos lá. Faça uma entrega deliberada de sua vida a Ele. Romanos 12, 1, ele diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, a palavra aqui é culto. A quem você está cultuando no seu corpo? Cultuando as oportunidades de uma vida, cultuando as possibilidades de grande sucesso, ou cultuando a perda para Cristo? Ou cultuando as possibilidades de ser muito mais uma vida perdida para o mundo, mas ganha para Cristo? E é isso que Paulo está dizendo. Olha, pela compaixão de Deus, pensem nisso. Eu estou pedindo a vocês, estou rogando a vocês, usem os corpos de vocês como sacrifício vivo. Se sacrifiquem, entreguem-se deliberadamente a Cristo, porque Ele fez isso por você. Chegue a um ponto de decidir entregar o seu corpo como sacrifício vivo para a obra do Deus vivo. Essa é a única coisa sensata a se fazer diante do que Ele já fez por mim e por você. O grande missionário Charles Thomas Studd disse certa vez: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu possa fazer para Ele será grande demais. E quem foi Charles Studd? Charles Studd era um homem muito rico, um homem que viveu na Inglaterra dos anos de 1880, e ele foi contemporâneo de D.L. Moody e Isa Sankey. Esses dois homens, esses dois pregadores influenciaram positivamente Charles Studd. E esse homem então deixou toda a sua riqueza, toda a sua fortuna. Ele era um grande jogador de cricket, e na Inglaterra naquela época o cricket era um jogo de nobres, e ele era um grande jogador daquele esporte, um grande esportista, mas ele deixou tudo porque ele permitiu que a palavra de Deus dissesse a ele: Studd, essa não é a vida que eu tenho para você. E aquele homem então, juntamente com outros missionários, fundaram uma companhia de missões e adentraram ao interior da Índia, ao interior da China e ao interior da África. Diz a história que Studd morreu na África, já muito debilitado, já não conseguia mais nem se levantar da cama, e conta a história que sua esposa, que estava na Inglaterra, foi visitá-lo depois de muitos anos, e quando ela chegou lá, ela realmente percebeu que ele estava entregando o seu trabalho, toda a sua trajetória naquele lugar. E a única palavra que a sua esposa conseguiu entender que aquele homem disse foi: aleluia. Uma vida vivida de maneira que valeu a pena para aquele homem. Muitas outras frases Charles Studd deixou registradas em alguns dos seus escritos, mas uma das que mais me chama a atenção é essa frase: se Jesus é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu possa fazer para Ele será grande demais. E nessa manhã, que sacrifício você e eu estamos fazendo para Cristo? Que sacrifícios você e eu estamos realmente entregando por amor a Cristo? Pense nisso, irmãos. Em terceiro lugar, abandone sua vida completamente para Cristo. Muitas pessoas se agarram a essa vida, né? Muitas pessoas estão preocupadas com essa vida, estão fazendo planos de 10, 20, 30 anos. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos: hoje pode ser nosso último dia, porque Cristo pode estar às portas e voltando para nos buscar nesse exato momento. Quantos creem nisso? Porque planos, irmãos, não estou dizendo que é errado, mas deixa eu dizer uma coisa: Cristo é principal nos seus planos?
Cristo está à frente dos seus planos? Eu me lembro de uma frase que o pastor Fabiano uma vez me disse, quando nós estávamos indo para Ribeirão Preto: irmão João, se aprover a Deus, chegaremos lá. Eu falei: bom, então eu acho que na estrada, no caminho, Deus vai nos arrebatar, Cristo vai nos arrebatar, para nós não chegarmos lá. Eu não quero morrer no caminho, eu quero ser arrebatado, né? Então essa era a grande convicção. Mateus 16, 25. Mateus capítulo 16, versículo 25. É o texto que nós vamos usar para enfatizar esse ponto. Mateus 16, 25. E ele diz assim: porque aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, diga alguém, acha-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Certa vez um missionário me deu uma lição de vida. Eu era novo convertido. E aí a esposa dele estava grávida, da primeira filhinha, né? Menina, você está uma moça. E ele veio, né, na nossa igreja dar um relatório sobre a viagem que eles iam fazer. Eles iam para as tribos. E ele era um pernambucano. Ele é um pernambucano e ela uma pernambucana também, os dois. Aquele sotaque bem, né? E me chamou a atenção a convicção daquele homem, a convicção daquele missionário e de sua esposa. E ele disse: olha, amanhã nós estamos indo, estamos juntando nossas malas, nossas coisinhas, poucas coisas que temos, e estamos indo. E aquilo me chamou a atenção. O que ele quis dizer com poucas coisas que temos? E nós almoçamos juntos naquele dia. E então eu perguntei para ele: olha, irmão, o que vocês têm para levar para o campo missionário? Olha a pergunta, novo convertido, preocupado. Irmãos, não temos nada, mas Deus vai prover tudo o que precisamos. Aí eu acho que esse cara é maluco. Ele não reparou que a mulher está grávida? Ele não reparou que alguma coisa a mais está prestes a acontecer? Porque isso é o que nós pensamos como pais, né, como mães. Você não vai entrar numa empreitada dessas de qualquer forma. Mas o que me chamou a atenção, irmãos? A convicção de fé daquele homem. 3 anos depois ele voltou em nossa igreja. E eu tive a oportunidade de jantar com eles. Irmãos, tem coisa que a gente não dá conta de falar porque se emociona. Mas foi uma das lições mais importantes que eu tive na vida sobre a obra de Deus. Não é o seu questionamento, é o poder de Deus operando em nós. Amém, irmãos? E aquele homem disse para mim: olha, irmão, nós temos tudo. Deus preencheu tudo que nós precisávamos. E isso que eu conto para vocês agora, irmãos, tem que ser uma verdade em nossas vidas. Abandone sua vida completamente para Cristo. Como o próprio Senhor Jesus disse: todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai achar o que realmente vale a pena ser vivido. Amém, irmãos? Vai achar o que realmente vale a pena. Essas são palavras marcantes que Jesus quis dizer. Se você quiser conhecer a completa alegria e felicidade nessa vida, você deve viver para agradar ao Senhor Jesus Cristo e não para agradar a si mesmo. Devemos lutar contra toda forma de cristianismo que procura por confortos egoístas e por facilidades nesse mundo. É muito fácil ser um cristão que não está disponível.
É muito fácil viver um cristianismo que não quer se colocar à disposição. Isso é egoísmo, irmãos. Isso é egoísmo. Viver assim é viver de forma egoísta. Aquele que vive no egoísmo é uma pessoa miserável e infeliz. O que você tem feito para Cristo? Não seja egoísta. Não seja egoísta. Em quarto lugar, destrua as pontes que ligam sua vida a um passado infrutífero. Olha comigo Lucas 9, 23 a 25. Lucas 9, 23 a 25. Lucas 9, 23 a 25. Como seguir a Jesus? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Sabe, irmãos, a pior coisa será ouvir isso frente a frente do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E um dia estaremos frente a frente com Ele, nesse tribunal, onde Ele questionará o que eu e você fizemos através de nossas vidas para o benefício de sua obra. Torne o mais difícil possível uma volta ao passado de pecados de sua vida. Corte todas as conexões que te impedem de viver uma vida completamente obediente e dedicada ao Senhor Jesus Cristo. O Salmo 118, 27 chamou a minha atenção e ele diz: atai o sacrifício da festa com cordas. E o que era o sacrifício da festa? Era aquilo que a pessoa não podia dar, mas ele dava por amor. Era aquilo que ele não podia ter, mas se ele tivesse, ele oferecia por amor. E ele diz: atai o sacrifício da festa com cordas, para que ninguém vá lá e tire ele e leve de volta. Ele é um sacrifício. Deixe-o no altar de Cristo. Amém, irmãos? Deixe o sacrifício da sua vida no altar de Cristo. Destrua tudo o que remete você a um passado infrutífero. Certamente que você não voltará atrás para buscar algo de valor no seu passado de imundícias e desesperanças. Não deixe que o brilho do seu presente seja ofuscado pela sujeira do seu passado. Não deixe que o brilho do presente seja ofuscado pela sujeira do seu passado. Em quinto lugar, não se distraia pelo caminho. Não desvie o caminho. Não deixe de andar no caminho. Olha comigo Filipenses 3, 12 a 14. Nós lemos esse texto. Filipenses 3, 12 a 14. Está lá na projeção. Não que já o tenha alcançado ou que já seja perfeito. Ele ainda estava caminhando. Paulo ainda estava construindo uma vida ao lado de Cristo. E ele diz: mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, nós não estamos falando de um caminho reto, bem aplainado, uma estrada bonita, bem sinalizada. Não, nós estamos falando de um caminho pedregoso, de um caminho doloroso, de um caminho difícil de se andar. Mas ainda assim, irmãos, não deixe de focar no alvo que é Cristo e continue no caminho. Amém, irmãos? Continue no caminho. Não se distraia pelo caminho. Tantos começam tão bem, mas perdem a visão e escorregam na velha rotina anterior e sua entrega a Cristo. A anterior à sua entrega a Cristo. Deixaram tudo para trás, mas voltaram para buscar o que estava, porque se desviaram do caminho. As provas podem ser vistas por bons empregos, pelo materialismo que eu e você buscamos, carreiras interessantes, carreiras de grande valor, de grandes salários.
muitas tentações morais. E tudo isso nos tira do caminho. Vai nos atrair, irmãos, para fora do alvo, que é a obra de Deus. Casamentos imprudentes têm sido a ruína de muitos discípulos em potencial. O diabo tem usado qualquer um ou qualquer coisa para afastar você dos caminhos de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: ninguém que lança a mão do arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Está em Lucas 9:62. Certa vez no instituto, no segundo ano do instituto, o segundo ano da minha formação, uma proposta irrecusável bateu à minha porta. Uma proposta inestimável bateu à minha porta. E aquilo me fez pensar por dias. E por dias. E eu simplesmente disse: me deixe pensar mais um pouco. E eu procurei um dos professores do instituto. Ele era muito mais que meu professor, era um mestre, era um homem que eu me espelhei muito na vida. Deus levou esse homem, mas Deus deixou um grande legado através da vida dele, que me influenciou positivamente. Ele disse para mim: certamente que Deus pode tirar essa oportunidade no ato em que você resolver deixar ou abandonar tudo e voltar a essa condição que para você pode ser melhor economicamente, mas para Deus vai ser um grande desastre. Quando ele citou a palavra desastre, aquilo veio e quebrou tudo, irmãos. Quebrou toda aquela imagem de algo que eu estava construindo, uma bela casa, um belo carro, uma vida que seria algo que eu precisava ter. Mas Deus não queria que eu tivesse. Deus não queria que eu procurasse por aquilo. E aquela palavra então selou a minha decisão. E graças a Deus por isso, irmãos, porque eu pude sim desfrutar do melhor de Deus para a minha vida. Amém, irmãos? Deus também quer o melhor para você. Que decisões eu e você temos tomado? Não se distraia. Viva para servir fielmente a Cristo. Mateus 20, 25 a 28, né? Nós lemos esse texto, mas vamos reportar aqui rapidamente. Mateus 20, 25 a 28, ele diz: então Jesus, chamando para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Versículo 27, ele diz: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Seja vosso servo. Viva para servir fielmente a Cristo. Em Atos 20, 35 ele diz: não queira, ele diz, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quantos se sentem alegres por poder participar? Quantos se sentem alegres por estarem em condições de também servir com outros? Grandes verdades existem no serviço mútuo. Não queira estar na fila dos que recebem. Esteja preparado para doar. Esteja preparado para dar. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Sétima e última: coroai-o como Senhor de tudo. Coroe Cristo como Senhor de tudo em sua vida. Mateus 9, 9. Natan vai colocar para nós na projeção. Mateus 9, 9 diz: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus. Após um grande discurso à multidão, Jesus cura um paralítico deitado em uma cama, que foi carregado por seus 4 amigos. E então depois daquele evento, ele parte para uma certa direção e passa por um lugar específico onde havia uma pessoa específica, onde havia alguém que estava atolado nos seus serviços burocráticos, como um bom funcionário público. Eu sempre chamo a atenção que nesse texto, Mateus representa o bom funcionário público.
Não estou preocupado se outras pessoas não gostam de mim. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Só que alguma coisa estava sendo construída no coração daquele homem. Alguma coisa estava germinando na ideia, no pensamento e no coração daquele homem. Ele tinha acompanhado tudo o que Cristo estava fazendo. Ele tinha visto os milagres. Ele tinha ouvido as palavras. Ele tinha percebido que ele não era um mestre qualquer do judaísmo. Que ele não era alguém a qual ele não poderia dar atenção. Sim, eu quero dar atenção a esse homem. Mas será que ele vai me dar uma oportunidade? E Jesus então passa em frente à recebedoria. Eu imagino aquele homem olha para ele, Jesus olha para ele e diz: segue-me. Espera aí, Senhor, eu tenho que terminar o balancete do mês, eu tenho que terminar a contabilidade, eu preciso concluir aqui o levantamento. Irmãos, o que a Bíblia diz? E ele, levantando-se, o seguiu. Ele deixou tudo para trás, para seguir a Cristo. Levantou-se e o seguiu. Irmãos, não é uma vida fácil. Não é fácil abandonar tudo. Muitos se prendem tanto à sua vida, aos seus negócios, à sua carreira, aos seus resultados, que não conseguem se desprender por causa do amor a Cristo. Se Cristo comanda verdadeiramente a sua vida, cada dia contará realmente para a eternidade. Cada dia vai ter valor para a eternidade, se Cristo é o comandante da sua vida. Cristianismo não é um passatempo, mas é uma questão de paixão por Cristo e sua obra. E eu quero concluir dizendo que não custa nada se tornar um crente, mas custa muito ser um verdadeiro cristão. Custa muito ser um verdadeiro cristão. Não há popularidade, mas há perseguições. Não há conforto, mas há uma cruz para carregar. Ainda assim, essa é a melhor vida para se viver. Servirmos ao melhor de todos os mestres, o Senhor Jesus Cristo. Seu salário é o melhor, e você vai gostar muito mais do seu trabalho do que do seu salário. Suas recompensas serão maravilhosas, tanto aqui quanto na eternidade. Portanto, a palavra neste momento é para que você entregue a sua vida a Cristo. Entregue a Ele o seu melhor. Não retenha nada do Senhor. Que esta possa ser a sua suprema alegria ao ouvi-lo dizer finalmente: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Sendo assim, que tudo que foi dito aqui, irmãos, possa ajudar-nos, possa nos ajudar a fazer duas importantes considerações e dois versículos importantes que eu quero deixar nesta manhã. 2 Timóteo 2,15 ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Procure apresentar-te a Deus. E em 2 Timóteo 2, 3 e 5 ele diz: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Nessa manhã, eu quero chamar a sua atenção para a vida que vale a pena ser vivida. Vamos, irmãos, lutar nesta vida, porque na próxima vida, na eternidade, haverá grande recompensa. Mas para isso, dedique sua vida, dedique seus planos, dedique seus projetos, dedique sua caminhada a fazer aquilo que Deus quer que você faça agora. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo e obrigado pela convicção que a Tua palavra nos dá. Obrigado porque só pelo Senhor é que podemos realmente enxergar a vida que vale a pena ser vivida. Tira de nós, ó Deus, todo o egoísmo, toda a infidelidade.
Tudo aquilo, ó Deus, que tem nos transtornado, que tem nos prendido, que tem nos cegado, tudo aquilo que tem mentido para nós, e nos ajuda a caminharmos na verdade e entendermos que é por ela que viveremos uma vida que vale a pena ser vivida. E como foi dito anteriormente, para sermos o sal dessa terra e a luz desse mundo, é preciso sim entender que há sim uma vida que vale a pena ser vivida. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, todas essas pessoas que foram aqui, estiveram aqui presentes e ouviram essa mensagem. Assim como o Senhor falou comigo, também fale com cada um de nós e nos dê, ó Deus, condições de realmente vivermos, abandonarmos, não olharmos para trás, desligarmos tudo aquilo que nos retém, ó Deus, a coisas de um passado infrutífero, mas nos ajuda a olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, o alvo da soberana vocação, de viver uma vida que vale a pena. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa o restante da programação. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Os irmãos têm